Bom dia, boa tarde, boa noite, a Nação Coral. Aqui é Matheus, do canal 3 de Fevereiro. Hoje eu estou com o Osés aqui. A gente vai gravar um vídeo sobre um assunto que veio à tona, né? A tal foto do Bruno Rodrigues com o presidente do Banco de Brasília. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar o vídeo. Convido você a seguir nosso Twitter, nosso Instagram e a se tornar membro do canal. Vou deixar no link aqui do vídeo a descrição, os planos de membro. Você se torna um membro, pode concorrer a sorteio de camisas, ingressos, xícara, bandeira e diversas outras coisas. E além de você poder entrar no nosso grupo de membros, que lá tem algumas notícias em primeira mão. Oséias, fala rapidinho para a gente começar o vídeo. Boa noite, pessoal. Vamos aqui falar esse assunto, que é um assunto muita gente levou como polêmico e eu levei como um assunto mais otimista, né? Essa conversa aí com um investidor, um tricolor. Mas a gente vai comentar um pouco mais para vocês e agradeço a todo mundo aí. Vamos embora, Matheus. Bom, vamos lá. Eu vou ler a matéria aqui, que está na minha tela, e eu e o Osé vamos tocar em alguns pontos. Vocês não vão poder ler a matéria, mas quem quiser ler, está no esportedp.com.br. Vamos deixar o link. A gente deixa o link aqui na descrição, perfeito. Vamos lá. Aspas para o presidente do Banco de Brasília. Hora de resgatar e levar o Santa Cruz de volta ao lugar que ele merece. Presidente do BRB, um dos maiores incentivadores do esporte nacional, Paulo Henrique Costa, tricolor. E é tricolor. E conversou com o colunista do Esporte DP, Beto Lago, sobre o presente e o futuro do Santa. Então, Paulo Henrique Costa, para quem não conhece, é pernambucano tricolor, presidente do Banco de Brasília. O Banco de Brasília estampa a camisa do Flamengo, caso você tenha alguma dúvida. E patrocina o esporte olímpico brasileiro também. Vamos lá. Uma foto agitou nos últimos dias o torcedor de Santa Cruz. Estavam nela o presidente do clube, Bruno Rodrigues, o deputado federal Augusto Coutinho, do Republicanos, e o presidente do Banco de Brasília, conhecido como BRB, Paulo Henrique Costa. De cara, nada de patrocínio do banco. Isso aí, nada, não é nenhuma notícia sobre. Um dos maiores incentivadores do esporte nacional. A ideia do presidente Bruno Rodrigues é usar a expertise e o conhecimento de Paulo Henrique Costa no processo que envolve a chegada da SAF ao Santa. E por que escolheu o dirigente do Banco de Brasília? Aí eu vou botar no restante aqui, a gente já faz um pequeno debate, Osés. Paulo Henrique Costa é pernambucano e um apaixonado torcedor de Santa Cruz. Com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, o presidente do BRB exerceu posições gerenciais na Caixa Econômica Federal e no Banco Pan-Americano. Era o vice-presidente de clientes, negócios e transformação digital da Caixa quando assumiu a presidência do BRB. O Banco de Brasília é uma sociedade de economia mista, meio estatal, né, meio privado. O maior acionista é o governo do Distrito Federal, com 71%. Nesta entrevista ao jornalista Beto Lago, o colunista do Esporte DP, ele entrevistou o Paulo Henrique Costa e falou sobre os primeiros passos nessa missão de ajudar o clube de coração. Sobre seus momentos como torcedor, ele falou sobre momentos como torcedor, o que ele quer fazer para ajudar, e ele chegou a ser mascote do Santa em 1980 e sobre projetos esportivos do BRB, que a gente não vai falar nesse vídeo porque não convém. Aqui é o vídeo para falar só sobre o Santa Cruz, que investe fortemente no tênis e no automobilismo. Osés, o que é que tu tem a falar aí a princípio sobre esse assunto aí? O que mais me chama a atenção é o calibre, né? O Paulo Henrique, ele é um cara que já passou mais de 10 anos na Caixa Econômica Federal, ele passou em vários cargos de confiança, até como chefe, se eu não me engano, ele foi executivo e vice-presidente da Caixa Econômica, né, na parte de transformação digital. É um cara muito antenado com tecnologia, é um cara que ele sempre está envolvido nessas questões financeiras, e agora como à frente do BRB, né, se eu não me engano, ele está há 4 anos, 5 anos na frente do BRB como executivo do BRB. Então, como você mesmo comentou, um banco estatal, né, que o majoritário é o governo do estado do Distrito Federal, porém é uma instituição mista, né, de capital misto. Patrocina o Flamengo, fomenta muito o futebol, e o que me chama a atenção foi a demora, né, de você ter um cara de um calibre desse, e não conseguir. Eu nunca nem sabia que esse cara era torcedor do Santa, pô. Ninguém sabia que esse cara existia com tanto clamor, né? Pelo que ele falou ali, ele foi mascote do Santa Cruz, então ele tem uma história com o Santa Cruz. Porém, a gente pode deixar não vem ao caso ao vídeo, mas as gestões que passaram no clube talvez distanciaram, né?
e o Bruno Rodrigues, como já foi político e também viveu muito tempo em Brasília, um bom tempo como deputado federal, ele também tem esses laços estreitados, provavelmente aí com o Paulo Henrique, e a gente espera que, como a gente quer um clube profissional, que esses profissionais desse nível venham ajudar o Santa Cruz, né? Então, seria interessantíssimo você ter um Paulo Henrique à frente de uma parte da parte financeira do clube, dessa parte de SAF. Não sei se ele vai conseguir mudar o parâmetro que estamos aí, né? Como estão requeridas as SAF, as pessoas que estão envolvidas, como eles requerem que aconteça. Eu não sei se ele vai conseguir mudar isso. Porém, ele pode sim abrir outras margens, abrir uma nova visão dos investidores para com Santa Cruz. Assim a gente espera e vamos ver com o decorrer aqui do vídeo quantas perguntas a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Bom, como bem disse aí, né? O Bruno disse que quer usar a expertise dele para ajudar o Santa Cruz a angariar, fazer um intermédio, não sei, com a SAF, né? E então o BRB, não sei, eu acredito que não vai patrocinar o clube, porque aí eu acredito que seria conflito de interesse, né? Ele usar o nome dele que ele tem no banco para patrocinar o time que ele torce. Não sei, pode ser que aconteça, né? Pode ser que aconteça, mas existem uns critérios, né, para essas empresas grandes ela patrocinar Exatamente. um clube. É um critério de visibilidade, de estruturação do clube, de transparência. Então, como é um banco estatal, o dinheiro que ele vai disponibilizar para o patrocínio, ele precisa ter esse dinheiro transparente, onde é usado, precisa como posso dizer, prestar conta. E o Santa Cruz, seja sincero, não é um clube que é referência nisso. Exatamente, é muito difícil. O Flamengo é patrocinado pelo banco, mas o Flamengo a gente sabe que tem a maior torcida do país, dizem que é a maior torcida do mundo, e o Flamengo vem passando por um processo de transformação há muitos anos. O Flamengo hoje é um clube que paga em dia, paga as suas dívidas, é um clube transparente, então é um clube que qualquer um quer botar o dinheiro de olhos fechados, né? Porque sabe que o retorno, que não vai ter prejuízo, que não vai ser enganado e que o retorno é certo. E a dívida do Flamengo vem diminuindo a cada ano, diminuindo muito mais. Desde o Landim, se eu não me engano, né? O Flamengo vem começando É um clube bem saneado, um clube bem organizado e é isso. Mas vamos Apesar da gente ser um clube de massa igual o Flamengo, a torcida do Flamengo é maior, a gente é um clube de massa, mas o problema é o clube, não a torcida. Mas vamos seguir. Exato. A pergunta do Beto. Claro que a primeira pergunta seria sobre essa reunião que o senhor teve com o presidente de Santa Cruz, Bruno Rodrigues, que contou também com o deputado Augusto Coutinho, o que foi tratado nessa reunião? Resposta do Paulo Henrique Costa. Eu sou pernambucano, torcedor do Santa. A gente aqui no Banco de Brasília vê o esporte como um fator de transformação social, de desenvolvimento de um conjunto de princípios de competitividade, de perseverança e de vitórias. E o BRB passou a se envolver diretamente com o esporte. A partir disso, fui procurado pelo deputado Augusto Coutinho para ter uma reunião com o presidente Bruno Rodrigues, para que a experiência que eu tenho com o esporte e com o mercado financeiro, e principalmente com o Santa Cruz, a gente pudesse iniciar um trabalho que não envolve diretamente o BRB. Olha aí, deixa claro, não envolve diretamente o BRB, mas a minha experiência para estruturar uma SAF para o clube. A gente vê muito nesses últimos anos uma experiência de sucesso com o Flamengo e viu uma boa administração, uma boa profissionalização na sustentabilidade no caminho de um clube. Eu lembro ainda dos meus tempos de mascote do Santa Cruz, vendo meu time sendo campeão algumas vezes na década de 80, com uma torcida enorme. E acredito que a gente tem um caminho de construção de uma empresa com governança e organização para colocar o Santa Cruz na posição que ele deveria estar e que sua torcida também merece. Então, aqui ele diz que não necessariamente vai envolver o BRB, e como ficou claro no começo da matéria, que ele vai usar a sua experiência tanto em administração quanto em trabalhar com esporte, para tentar ajudar o Santa Cruz, como ele disse aí, em questão de governança e administração, para tentar ajudar o Santa Cruz nessa SAF. E eu conheci agora o trabalho como eu disse, eu não conhecia o Paulo Henrique, aqui a foto dele, o Paulo Henrique. Conhecendo agora o trabalho dele, eu acho que a ajuda é bem-vinda, Océlio. O que é que tu acha? O Paulo Henrique é esse aqui do meio, só estou colocando aqui na tela para o pessoal se situar quem é.
Eu gostei muito da fala dele, principalmente com o pé no chão, né? Geralmente essa galera de alto escalão, ele tem uma forma de trabalhar pisando em ovos, como a gente pode falar no dito popular. Já falou de antemão que o BRB não entra no negócio, já deixou claro que não é a intenção dele usar o BRB. Não quer dizer que ele não vá usar, a gente não está dizendo isso, mas ele deixou claro que não é a intenção dele momentaneamente. A gente sabe que daqui para frente pode acontecer alguma coisa, ele chega lá e aportar alguma coisa, pode acontecer, viabilizar empréstimo, alguma coisa, pode acontecer isso para o Santa Cruz, e ele como tricolor, ele pode viabilizar isso. Porém, a ideia dele para estruturar a SAF do clube me assusta, porque é um clube que vem desde 2022 falando de SAF. E agora, em 2024, em meados de abril, que o clube vem pensar em estruturar a SAF. E o Bruno Rodrigues prometeu a SAF para esse ano. Exatamente, eu acho que o Bruno Rodrigues já entendeu que os modos que estão escritos na SAF atualmente, eles não vão para frente, não são saudáveis e está buscando alternativas paralelas. É esse meu ponto de vista e essa a minha opinião. Bom, vamos seguir aqui a entrevista. A segunda pergunta é: o temor é que aventureiros possam chegar ao clube. Já aconteceu isso. E essa fala agora foi minha, tá? Que já aconteceu. Vamos lá. O temor é de que aventureiros possam chegar ao clube, que foi muito maltratado nesses últimos anos. Esse cuidado deve ser o ponto principal que a diretoria do Santa Cruz precisa ter, e por isso o Bruno foi procurar o senhor para ajudá-lo nesse processo? Resposta: esse foi um cuidado expressado pelo próprio presidente, Bruno Rodrigues, no dia deste encontro, na primeira conversa que tivemos. E, claro, é ele quem fala em nome do Santa Cruz. Mas o pedido que foi feito e o compromisso que assumi foi exatamente de levar essa expertise, essa experiência em gestão e governança do tempo que trabalha no mercado regulado, como é o financeiro, para que a gente traga sociedade, profissionalismo e respeitabilidade ao Santa Seriedade. Cruz. Seriedade, profissionalismo e responsabilidade ao Santa Cruz. Isso. Em qualquer iniciativa que seja construída, ponto. E tem muita gente séria no mercado, ponto. E serão essas portas que serão procuradas para fazer uma construção que resgate e promova o clube, levando Santa Cruz de volta ao crescimento. Então, mais uma vez aqui, ele deixa claro que não é patrocínio, ele não vai comprar o clube, ele não vai patrocinar o clube, ele vai ajudar o clube a procurar investidores de confiança dele, que talvez ele possa indicar, como ele disse, e ele pode ajudar dando alguns palpites. Eu estou falando minha opinião, pelo que eu estou lendo. Ele pode ajudar em alguns palpites, em ajudar em questões financeiras, administrativas e de governança, como ele bem disse, o clube, né? Então, o meu ponto aqui é quando ele fala de trazer essas expertise de governança, do mercado regulatório, porque isso é importante, você ter as certidões de investimento para poder realizar um aporte SAF no Brasil, não chegar uma empresa de qualquer jeito e fazer os aportes, não é assim que funciona. Muito se falaram de vir uma possível holding em assumir a SAF Santa Cruz, talvez com a ideia de ter o Paulo envolvido, não se crie tanto essa argumentação de vir uma holding, sim vir uma empresa com um certo cacife, uma certa expertise, com todo o caminho financeiro traçado e toda a expertise de governança também traçada. Como ele mesmo explicou aí, ele vai trazer essa expertise de gestão, governança, mercado regulatório, vai trazer gente séria, profissional e com respeito à marca do Santa Cruz. Essas premissas são fundamentais para que uma SAF de sucesso saia no Santa Cruz. E, mediante isso, a gente cria um pouco de esperança, porém a gente sabe que não é fácil, Matheus. Essa pergunta é muito interessante, Osés, porque eu acho que vai tirar dúvida de vários torcedores. Próxima pergunta. Na sua fala inicial, o senhor citou o Flamengo. A gente falou do Flamengo agora. O clube carioca passou por um processo de reestruturação que se iniciou na gestão de Eduardo Bandeira de Melo. A gente que acompanha o futebol, a gente sabe quem é. Seria esse modelo para o Santa Cruz, primeiro com um projeto de reestruturar o clube, para depois procurar um investidor para a SAF? Ou o clube tem que pensar logo em transformar uma sociedade anônima de futebol? Interrogação. Essa pergunta é interessantíssima. Ele pergunta se, primeiro, o Santa Cruz precisa ser reestruturado, o futebol e o patrimônio, para depois ser vendido e virar uma SAF, ou vende logo e vira uma SAF do jeito que está? E a resposta foi essa. Ainda é muito cedo para falar em um modelo exato.
Porque eu acho que essa conversa tem poucos dias e a foto também tem poucos dias, né? A gente iniciou uma discussão com o presidente Bruno Rodrigues. Começamos a ter acesso a algumas informações em relação às dívidas do clube e a organização. Então, ainda é muito cedo para ter um formato definitivo. O objetivo nosso primeiro é fortalecer o clube, dando condições para retornar ao seu caminho vitorioso. Claro que olho a SAF com simpatia em função dos benefícios de governança que ela traz. Na sua estrutura, ele sempre separa a dívida do passado e receita e desafio que você tem pela frente. Então é isso, dividir o que vai ser feito, o que tem que ser feito, o que já foi feito, né? É como se a gente tivesse duas empresas diferentes. A empresa nova, que é a SAF, o Santa Cruz SAF, se organiza e passa a gerir resultado, sendo que parte dela é resultado. Deste resultado é direcionado para acertar as dívidas e as contas da empresa antiga. É como se o Bom Preço, vamos usar um nome aqui. Vou dar um exemplo assim, o Walmart comprou o Bom Preço, mas o Bom Preço quebrou. O Walmart então, comprou o Bom Preço, mudou o nome, pagou as dívidas antigas isso, e fez um novo caminho. Vamos seguir. Esse tipo de solução é, na minha visão, a mais adequada, que preserva o futuro e, ao mesmo tempo, honra compromisso que tenha sido assumido no passado. Mas, repito, ainda é muito cedo para a gente falar de uma estrutura definitiva e a última palavra será do presidente, do Conselho e da Assembleia Geral de Sócios. Então, pelo que ele falou, ainda é muito cedo, foram provavelmente poucas conversas, poucas reuniões, ele não tem como... Ele não sabe de quanto é a dívida do Santa. Acredito que ele ainda não foi visitar o Arruda para ver as condições do estádio. Então, para ele falou que ainda é muito cedo para falar de um modelo, mas eu acho que o modelo ideal seria esse. Primeiro, estruturar o clube, tirar da Série D, para depois pensar e virar uma SAF e repassar o clube. E aí, Osés? É assim, eu não consigo enxergar outra saída assim, a não ser SAF, porque a gente precisa ter uma estrutura financeira. Mas tu acha que poderia fazer? Tu acha que a SAF teria que vir urgente antes da estruturação? Eu acho que sim, porque a gente precisa ter um lastro financeiro para a RJ. Como o clube vai se reestruturar sem dar um respaldo para os credores? Para dizer para os credores, olha, tu vai receber... Eu acredito que já existe um plano, Osés, para isso aí. Mas de onde? Santa Cruz, ano passado, ele teve uma receita anual de 10 milhões. 10 milhões, se a gente for levar ano a ano, sem gastar nada, para 290 milhões, 270 milhões que temos de dívida, levaria 27 anos para a gente pagar isso. Se a gente não gastasse nada. Isso sem gastar nada. Exatamente. Sem gastar nada. Então, você como credor, iria querer receber em 27 anos? Eu acho que a gente precisa ter um lastro financeiro urgentemente. Eu acho que a SAF é a única forma da gente ter esse lastro financeiro e conseguir arcar com isso e para a gente poder tocar o barco para a RJ dizer, ó, estamos tranquilos aqui na RJ, mas agora a gente vai organizar. Então, acho que o lastro financeiro poderia vir isso. Quem sabe aí um BRB faz um aporte, né, um empréstimo aí, quem sabe? Aí a gente consegue fazer um lastro financeiro para poder recuperar o clube e depois sim estruturar a SAF. No meu ponto de vista, na minha opinião, o modelo associativo Santa Cruz já ruiu, já falhou. Tivemos 110 anos. Né? Tivemos 110 anos para fazer o modelo associativo funcionar e não funcionou. Então tá na hora de sair o modelo associativo e sim entrar no momento de SAF, um momento profissional. Não dá. O momento, acho que o associativo já deu mais de 100 anos aí, não deu certo. Estamos sem jogar, passamos um ano agora parado, um clube parado durante o ano, um clube profissional parado durante o ano. Acho que já dá isso aí é uma resposta muito clara que o modelo associativo não cabe mais no Santa Cruz. A minha opinião é que o modelo associativo de Santa Cruz falhou, concordo com você. Acredito que a vinda de um investidor para uma SAF, pelo momento que o Santa Cruz... Eu não acho que SAF é salvação do mundo. Eu não acho que vai ter um herói que vai chegar na Arruda e vai tirar o Santa Cruz da Série D e botar na Libertadores. Eu acho que o momento que o Santa Cruz vive exige isso, que venha um investidor e bote dinheiro, porque, como o Ozer disse, sem dinheiro a gente não vai conseguir sobreviver por mais 5 anos. Então, acredito que possa vir uma SAF agora e atropelar o processo, mas eu acredito que também o Santa Cruz conseguiria, se fizesse um acordo com os credores, sobreviver por mais 2 anos sem a SAF, até se reestruturar minimamente, subir para a Série C e vir um investidor e comprar o clube. Também eu acho que os dois pontos de vista aqui caberiam.
no Eu acho que clube. o credor já não tem confiança mais no Santa Cruz. Tem gente que nem acredita que vai receber Se o mais. Santa Cruz me devesse, eu já teria deixado para lá, velho. Eu já nas contas que eu anoto no papel de conta, dinheiro a receber, eu já teria arriscado. Não vou mais receber esse dinheiro, velho. Bom, vamos seguir, tem mais 3 perguntas, só 4, né? Vamos lá, porque perguntas da vida pessoal dele a gente vai pular, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vamos lá, já teve algum contato com investidores? E no caso da recuperação judicial, isso atrapalha ou não na hora de procurar um investidor? Resposta do Paulo. Recuperação judicial não interfere diretamente na estruturação que vamos trabalhar. Ponto positivo, então. Queremos criar uma unidade produtiva diferente, que é a SAF, utilizando para pagar as despesas de estrutura antiga, isso depois que o Santa Cruz for vendido, no caso, sobre contatos com investidores. Ainda não estamos na fase de estruturação da operação, nenhum investidor foi contatado. Então, 0 contato com investidor, aqui foi muito curto. 0 contato com investidor e a recuperação judicial não atrapalha em nada, porque a gente sabe que a justiça pode agir nessa questão aí. Essa questão de 0 contato com investidor é o que a gente já imaginava, né? Porque vários investidores aí, fantasma, vieram dizendo que Mancuso ia comprar o Santa, que Grafite, o próprio Grafite desmentiu isso aí. Então, essa pergunta não tem muito o que a gente falar, né? Próxima pergunta. Aqui é um pouco pessoal, mas vamos lá. O senhor falou que foi o mascote do clube. Como o senhor enxergou esse momento do clube que não tem divisão? Como o senhor enxerga que não tem divisão em 2024 e passou por um dos momentos mais difíceis da sua história? Aqui perguntando como uma visão do torcedor, né? É bom a gente saber um pouco. Beto, acho que a vida de qualquer empresa, de qualquer clube é feita de altos e baixos. Nesse momento, o que precisamos é olhar para frente e buscar construir novos caminhos com governança, com respeito, com profissionalismo e com seriedade. Cara, sinceramente, eu acho que esse discurso aqui ele é muito político. É muito engessado, é algo que todo mundo sabe que precisa de seriedade, todo mundo sabe. Então, é um discurso muito engessado, mas vamos lá. Para que o Santa Cruz volte a ter a divisão que a gente merece. Já tem divisão. Do tamanho do Santa... É o quê? Já temos divisão próximo ano. Pro ano que vem. Mas não é que a gente merece, né? Mas vamos lá. Um clube do tamanho do Santa Cruz, com essa torcida tão apaixonada, envolvida com patrimônio, com o próprio patrimônio que o clube sempre teve, precisa estar na primeira divisão. É um caminho longo, mas no final o objetivo será dar sustentabilidade da conquista de conquistar cada vitória, de levantar títulos. Vamos de Série A para alcançar, esse objetivo. Eu tô lendo rápido, porque se eu for ler devagar, o vídeo vai ficar muito Vamos longo. passar, isso aí é mais pessoal, na minha opinião aí. É um discurso pragmático, né? Um discurso político, onde ele hesita em falar das más gestões e olhar para frente. Ele também não quer se envolver demais em relação ao que passou. Então ele fala em olhar para frente e deixa para lá. Bom, a última pergunta, a pergunta pessoal, mas vamos botar. Você frequentava o estádio? Ele responde sim, ficava nas sociais tomando chuva na época que não era coberta. Aqui já é um discurso um pouco populista, né? Levava chuva com a galera lá na Arruda. Tentava me abrigar embaixo das cabines de imprensa. Esse era um programa, quando garoto, que a gente esperava muito para acontecer. E, graças aos antigos gestores aí, a gente não tem esse programa mais para ir nesse ano, infelizmente. E com minha família para assistir o Santa Cruz na Arruda. Era um programa familiar que se transformava em um grande momento, com amigos que a gente cultivava nos dias de jogos. Tem muito significado. Eu concordo com ele. Mas é isso. A entrevista dele, ele falou um pouco de SAF, um pouco de governança, da administração, da vida pessoal dele. Quem quiser ver a matéria completa, a gente vai botar o link na descrição do vídeo. Oséias, sinceramente, pelo que eu vi na entrevista, ele falou tudo e não falou nada também, né? Falou que precisa de profissionalismo, de governança, de sustentabilidade, sair da Série D, e que não tem nenhuma meta traçada ainda, porque já teve poucas conversas. Então, aquela coisa, não sai nada daí. Aquela coisa, Matheus. Ele sabe que ele não é um garoto, não é um menino. Ele sabe, como ele é torcedor, que ele diz que é. Ele acompanhou, sabe do que passou no clube, sabe dos momentos políticos. Como pernambucano, ele provavelmente já acompanhou o momento conturbado do ano passado. Provavelmente ele sabe quem são as pessoas que estão encabeçando o clube, não de hoje, já que ele foi mascote em 70, então ele acompanhou o Zé Neves, acompanhou a chegada de Antônio Luiz Neto,
toda essa galera aí que participou dessa destruição momentânea, porque eu falo que daqui para frente a gente vai sair disso. Mas a galera que teve responsabilidade, sim, nessa desconstrução do Santa Cruz, a gente tem que deixar claro. E as pessoas que erraram, não podem ser omitidas desse erro, né? Porém, eu acho que essas pessoas que erraram não deveriam estar no momento do clube mais. Deveriam estar afastadas, não deveriam estar envolvidos com o momento atual do clube. Infelizmente, parece que não é a verdade, né? Então, se o Paulo quiser realmente fazer a mudança, ele vai ter que arrumar um pouquinho de briga. Ele vai ter que bater de frente com muita gente, ele vai ter que ter muito, como posso dizer, ele até falou, se for para trabalhar de graça pelo Santa Cruz, eu trabalho, faço até hora extra. Ele falou isso. Mas será que quando ele vê o joio político do Santa Cruz, ele vai ter essa gana, esse estímulo ainda? Será que ele vai querer pegar a hora dele de estar com a família à noite ali, depois de um dia de trabalho, para estar se estressando com Santa Cruz e pessoas que não têm a metade do cacife intelectual dele dizer que ele está errado? Porque é o que acontece. Tem pessoas que não sabem de nada financeira e tá achando que a SAF de Santa Cruz não tem que ter. O cara não tem noção nenhuma de RJ e fala que RJ não acontece nada. Então, esse tipo de pessoa aí que o Paulo vai ter que lidar, vai ter que ter muita inteligência, como o cargo dele hoje, ele precisa ter. Eu acho que ele tem já expertise para lidar com esse tipo de gente. Exatamente. Eu acredito, político, né? Eu acredito muito nisso. Porém, não é um caminho fácil, como eu digo, né? É um caminho muito difícil, porque se fosse fácil, a SAF já estava fechada aí. E, novamente, esse papinho de poupar o patrimônio do clube é conversa para boi dormir. Não vai dar, não vai dar. Para um cara investir no clube de Série B, ele quer uma garantia, imagina no clube sem divisão. Vai lá, Matheus. Eu concordo contigo. Eu acho que o patrimônio vai junto em uma possível SAF que eu tô começando a ver que não vai sair esse ano. Aí é a minha opinião, tá? Tô começando a ver que não vai sair nada esse ano. E é isso, torcedor. A gente fica aí a Deus dará, né, mais uma vez. Vamos ver, com o passar dos dias aí, a gente vai tentar trazer mais notícia para vocês. Eu agradeço a você, peço para se inscrever no canal mais uma vez, deixar o like, seguir o Twitter, nosso Instagram e se tornar membro. E eu vou tentar trazer um vídeo para vocês aí, ainda essa semana, falando um pouco sobre Bruno Rodrigues. Quem é Bruno Rodrigues? De onde veio Bruno Rodrigues? Eu vou tentar levantar um pouco sobre isso. Foi uma ideia do Adriel, e eu vou levantar isso no próximo, durante essa semana, e postar um vídeo para vocês. É isso, um abraço, Oséias, um abraço para todo mundo e até a próxima.